Oi gente, tudo bom? Meu nome é Luísa, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal depois de Revigorado, em que eu apaguei todos os meus vídeos. É a primeira vez que eu tô usando o microfone, então se estiver um pouco estourado ou diferente, desculpa. Eu abri uma caixinha de perguntas quando eu falei que eu queria dar uma reestruturada no canal e pedir ajuda para vocês escolherem temas para eu trazer aqui, temas, ideias de vídeo. E uma das coisas que mais me pediram foi para falar sobre modéstia. A modéstia é um tema que o Senhor está trazendo muito ao meu coração, que eu demorei para entender, sinceramente. Eu gosto muito de estudar sobre modéstia, de pesquisar inspiração mesmo, e eu acho que é um tema muito necessário para nós mulheres buscarmos, entendendo, né, o nosso chamado como mulheres de Deus, que inclusive eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente. Eu gravei esse vídeo que vocês vão ver aí, né, ou estão vendo, eu não sei. Eu gravei esse vídeo mexendo no meu armário justamente quando eu tomei a decisão de mexer e de tirar algumas roupas. Eu tirei muitas que eu não achava mais adequadas, assim, ou era colado, ou era curto. Aí eu aproveitei também e tirei algumas que estavam velhas, ou que eu não achava que era o meu estilo mais, que não me vestia bem. Então, enquanto a gente conversa, vocês vão tendo partes onde eu apareço e partes onde vocês veem o vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que, do ponto de vista de roupas, a nossa vestimenta, ela é a nossa primeira apresentação. Então, eu entendo que, como uma mulher cristã, isso é algo que nós temos que pensar com muito cuidado. Porque, como eu falei, é a nossa primeira apresentação. Então, é como as pessoas vão ver a gente. Tem coisa que cabe, tem coisa que não cabe, e a gente vai conversar um pouco mais ao longo do vídeo. Mas eu acho que a primeira coisa que vale a gente ressaltar é uma perguntinha que você deve se fazer. Qual é o propósito? Qual é a intenção? Qual é a motivação? Sabe? Isso foi algo que os meus pais me ensinaram, especialmente a minha mãe. Ela me ensinou a fazer isso porque é o que ela sempre fez. Toda vez eu colocar uma roupa, ela pedia instrução ao Espírito Santo, falava, essa roupa tá ok? Isso aqui não tá muito agradável? Ou será que tá de boa, sabe? Então, analisar mesmo a motivação, a gente vê em Colossenses 3,17, o versículo que ele fala: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, por incrível que pareça, até mesmo a roupa que a gente escolhe vestir, ela pode glorificar ao Senhor ou desrespeitá-lo. Mas uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender é que a modéstia deve começar no nosso coração, sabe? Conversar muito com a pureza. Porque de nada adianta eu estar com uma roupa ok, que eu não estou expondo nada, mas que as minhas atitudes estão sendo de alguma maneira desrespeitosas, ou às vezes a minha intenção, como eu falei, né, a motivação, a intenção, o propósito, não estão em acordo e estão, às vezes, envergonhando mesmo, entende? E nós temos que entender o que fala, né, em Efésios 2, 19 ao 22, é um pouco longo, mas que fala: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Eu não sei se você sabe o que é pedra angular, eu vou tentar até botar uma fotinha aqui, mas é basicamente aquela pedrinha que ficava no meio dos arcos, e era a partir dela que as outras pedras eram colocadas. Ela servia para dar essa definição que alinhava toda a construção. Outro versículo de Efésios que eu gostaria de falar é Efésios 5, 8, 9, que fala: antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Então vocês entendem como o que a gente usa, a forma como a gente se coloca para as pessoas necessita ser uma resposta a esse versículo em Efésios. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Tem coisa que simplesmente não cabe. Outras são discernimento, às vezes vai ser uma renúncia que o Senhor vai pedir para você, mas de você ter esse cuidado. E é o que eu falei, especialmente orar. Mas ainda na questão da motivação, a gente tem que entender que a própria modéstia, ela tem que ter uma motivação. Como eu falei, de nada adianta eu estar com um vestido que vai até os meus pés,
enfim, toda coberta, se, por exemplo, o meu coração estiver voltado para, nossa, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, é um exemplo de mulher cristã, olha só como é modesta. Entende como o foco não é Jesus? Como o foco não é Deus? Como o foco não é me portar como uma mulher cristã, mas que os outros olhem para mim e reconheçam em mim para que eu seja glorificada? 2 Coríntios 5,15 fala, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não vivemos mais para nós. E a modéstia é um fruto disso. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. Quando você entende o sacrifício, o preço pago naquela cruz, o que é uma vestimenta? O que é uma roupinha que eu deixe de usar? O que é uma roupa que eu talvez passe a usar perante o sacrifício que literalmente foi a nossa salvação? E porque o amor de Cristo nos constrange, nós, pelo menos eu, me sinto motivada a fazer esse esforço, que nem deveria ser um esforço, de, como eu falei, às vezes deixar de usar alguma coisa, às vezes pensar com mais cuidado. Não só as nossas roupas, mas a nossa postura diante de pessoas e diante de situações, isso dá testemunho. Logicamente, nós não vivemos pela aprovação dos outros. Não é esse o ponto. Mas testemunho, ele aponta para Deus. Uma pessoa que ela carrega o título de cristã, ela deve estar ciente que a forma como ela se comporta, a forma como ela se veste, a forma como ela responde a alguém, tudo isso aponta para Cristo. Deve apontar para Cristo. E o nosso corpo, ele é passageiro. Ele foi feito para a honra e glória do Senhor. E o que a gente faz ou deixa de fazer com ele tem impacto nisso. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa é uma conversa, primeiramente, para mulheres cristãs. Se você está nesse vídeo, não sei como você chegou, será sempre muito bem-vinda, mas o foco aqui são mulheres que tentam buscar a modéstia, que tentam buscar viver nesse entendimento de que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, o nosso corpo ele foi dado, como eu falei, por Deus, para glorificar o seu nome. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos a escolha de profaná-lo. A gente não vai abordar aqui o assunto da imoralidade sexual, é um assunto que eu pretendo trazer eventualmente, mas querendo ou não, a forma que a gente expõe o nosso corpo ou não, vem de nós entendermos, né, o nosso valor, entendemos que o nosso corpo e a nossa vida tem dono. A gente está aqui, mas todos os nossos dias são contados e o nosso corpo deve glorificar a Deus. Além do mais, a modéstia ela é um cuidado. Nós devemos enxergar, né, os homens com amor, com misericórdia, com compaixão. Isso, em maneira alguma, tira deles a responsabilidade de se guardar, de nos respeitar. Essa não é a questão. Aqui o ponto é nós, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer porventura, né? 1 Coríntios 8, 9 a 12, fala bem assim: E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Repetindo, isso em momento algum tira a responsabilidade deles de buscar o Senhor, de buscar melhorar, de jogar aos pés do Senhor suas dificuldades e de nos respeitar. Tanto que em Mateus 5, 28 fala: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso certamente também serve para nós mulheres, mas aqui especificamente fala dos homens que se eles ao menos olhassem para essa mulher a cobiçando, eles já teriam cometido adultério em seu coração. O foco aqui é o cuidado. Às vezes a sua intenção vai ser a melhor, às vezes você não vai vestir uma roupa pensando em chamar atenção, em, nossa, como essa roupa marca bem o meu corpo. Mas se não houver um cuidado, uma atenção especial, nós podemos acabar nos tornando pedras de tropeço para os nossos irmãos. Eu vou contar uma situação que, meu Deus do céu. Eu nasci em um lar cristão.
E eu demorei para compreender a modéstia. Isso foi um assunto que o Senhor tocou no meu coração recentemente, onde Ele realmente abriu os meus olhos. Mas teve uma experiência em específico. Eu apaguei o meu testemunho, eu tinha ele no meu canal e eu posso gravar de novo. Mas eu vivia tranquila, eu não escolhia minhas roupas pensando, como eu falei, essa aqui vai me marcar bacana, essa aqui vai destacar tal parte do meu corpo. Não, eu não vivia mais dessa forma. Mas eu não tomava o cuidado necessário com as minhas roupas. Teve um caso específico que eu só estou contando, de verdade, assim, me deixa envergonhada, só estou contando para vocês entenderem o quão sério é. Eu estava em uma reunião de jovens. E, graças ao meu bom Deus, a luz estava apagada. Nesse dia eu tinha colocado uma roupa de boa, não estava nada demais, eu não estava indecente, eu não estava, como eu falei, buscando atenção. Mas o que aconteceu? Em determinado momento, como eu falei, as luzes estavam apagadas. E estava todo mundo muito tocado, muitas pessoas estavam chorando, e eu tinha acabado de receber uma resposta do Senhor, e naquele momento eu simplesmente deitei no chão. Naquele momento eu quis me entregar para o Senhor, eu tinha a melhor intenção do mundo fazendo aquilo, de me lançar ali. Eu deitei de barriga para cima, e eu demorei para perceber que a minha parte de cima tinha saído da blusa. Assim que eu percebi, eu entrei em pânico. Mas aí eu pensei, se eu me mexer, muito rápido nesse momento, vou chamar atenção. Então eu aproveitei que a luz estava apagada, que as pessoas estavam de olhos fechados, graças a Deus. E discretamente eu me ajeitei, levantei e saí para fora do lugar que eu estava. Eu saí tremendo, eu saí desesperada e eu falei, meu Deus, como eu deixei isso acontecer? Como eu me coloquei nessa situação onde não só eu me expus sem querer, como eu me coloquei não intencionalmente como pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, porque era a coisa mais fácil do mundo alguém me ver ali naquele momento. Não era minha intenção, mas poderia ter acontecido. Entende? Quando a gente não toma esse cuidado extra de pensar não só a nossa motivação, mas também a prática mesmo da nossa roupa. Testa às vezes, quando você acabou de se arrumar, testa, dá uns pulinhos, dá uma deitada, joga assim pra frente, vê se tá tudo bem. Agora mesmo eu tô de top. A gente tem que ter esse cuidado de pensar além, de pensar à frente. E se algo fosse acontecer, eu estaria bem? Teve outro caso que uma pessoa que estava comigo foi passar na rua e passou num daqueles negócios de ar, eu não sei o nome, que levantou o vestido inteiro. A pessoa estava de short, porque ela compreende que nós temos que tomar esse cuidado especial, porque de vez em quando acontecem situações assim que a gente nunca imaginaria, mas que nós estamos preparadas. A moça estava, eu não estava. E foi nesse dia que eu falei, meu Deus, eu preciso buscar a modéstia além. Eu preciso pensar com carinho, eu preciso pensar com respeito aos meus irmãos, porque isso não pode voltar a acontecer. Isso foi um acidente, mas foi um acidente gravíssimo. Seguindo o assunto, a gente vê em 1 Timóteo 2, 9 e 10, uma instrução muito clara também de Paulo com relação à modéstia para nós mulheres. Em que ele fala, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Essa passagem a gente tem que destacar alguns pontos. Primeiro que a gente tem que entender a questão da vaidade, sabe? Que a instrução não é para nós pararmos tudo e falar, não, agora eu só vou me vestir de saco de batata e o meu cabelo ele vai estar todo despenteado, porque não é esse o foco. Não. Tanto que em Provérbios 31, um clássico que a gente conhece, né, da mulher valorosa, tem um destaque que fala, veste-se de linho fino e de púrpura, porque a beleza é algo a ser apreciado. A beleza é algo que nós devemos sim buscar, porque isso agrada ao Senhor. Desde que, claro, isso não se torne um ídolo, que isso não se torne motivo de comparação, desde que você analise sua motivação.
Mas a questão aqui também nos volta, né, para Provérbios 11:22, onde fala: como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Porque de nada adianta você estar linda, maravilhosa, mas a sua postura não ser condizente com o comportamento de uma mulher cristã, com o comportamento de uma mulher que ama o Senhor. Lógico, nós cometemos erros, a gente vai errar como foi comigo, mas não deve ser um hábito. Isso me volta para Tito 1,16, que estava falando de um povo específico, mas que a gente pode trazer para nossa realidade, né? Que fala: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. O cerne aqui, em 1 Timóteo 2, 9 e 10, é que nós não fomos chamados para imitar o mundo. Aqui ele estava falando especialmente de algo comum na cultura dele naquele momento. Aqui, o problema não é nós usarmos tranças, o problema não é nós usarmos brincos, fazermos maquiagem. Como eu falei, nós devemos buscar a beleza, mas a questão é nós não andarmos de mãos dadas com o mundo, porque não temos como fazer isso, nós não temos como servir a dois senhores. 1 Pedro 3 e 4 fala: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, o que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. É muito parecido, né, com 1 Timóteo 2, 9 e 10, mas que traz justamente o foco, que aponta para o nosso coração, que aponta para o nosso interior. Tá tudo bem você usar o seu brinco, você fazer um penteado, a não ser, como eu falei, que seja uma renúncia que o Senhor pediu para você por um motivo específico, mas tá tudo bem nós buscarmos a beleza, nós buscarmos nos arrumar, desde que isso não seja coisa número 1 na nossa vida, de que isso não seja a nossa prioridade número 1, de que isso não seja onde o nosso coração está derramado, porque senão isso pode virar uma idolatria. A questão é nós olharmos para o nosso coração, entregarmos ele para Cristo, falar: sonda meu coração, Senhor, o que eu tenho que melhorar aqui, de que maneira eu posso ser mais modesta hoje, de que maneira eu tenho falhado na modéstia. Porque isso diz muito sobre o contentamento e a identidade. Às vezes você vai acordar e seu cabelo não vai estar do jeito que você queria que ele estivesse. Se isso tiver poder para atrapalhar todo o seu dia, para fazer você murmurar o dia inteiro, para você ficar insatisfeito com qualquer coisa que acontece ao longo do dia, isso virou uma idolatria, é um problema que está no seu coração, entende? A modéstia, ela aponta para a identidade, é você reconhecer, como eu falei, que você tem um dono, já foi pago um preço por você. E quando você compreende essa identidade, tudo muda. A gente vê em João 1:2, né, que nós somos chamados filhos de Deus por conta do sacrifício de Cristo. Nós somos filhas do Rei, do Deus perfeito, único, santo. Então, nós devemos nos portar e devemos nos vestir com reverência. Nós não queremos envergonhar o Senhor. Modéstia é a compreensão de que meu corpo foi feito para glorificar a Deus, como eu falei mais cedo, e como as minhas escolhas eu, Luísa, opto por obedecer e me guardar. Não é fácil, é um desafio. A gente erra, a gente comete gafes de vez em quando. Mas é uma compreensão, não é um conjunto de regras. É um entendimento e isso pede renúncias. Vou dar um exemplo. O conteúdo que você consome tem grande poder na forma que você se veste, que você se porta. E eu percebi isso em mim. Eu passava horas no TikTok e eu vi que às vezes eu me vestia com essa intenção de, nossa, acho que se eu fizer esse penteado aqui, eu vou ficar diferente das outras meninas. Se eu fizer tal maquiagem, eu acho que eu vou conseguir destacar mais e as pessoas vão olhar mais pra mim. Eu percebi que conforme eu buscava esses conteúdos, que às vezes não tinham nada demais, mas que eram coisas que estavam me influenciando a querer fazer de mim o foco. E nós, como cristãs, devemos buscar que o foco seja sempre Deus, que nossa vida aponte para o Senhor. Vocês estão vendo aí o vídeo onde eu tô mexendo no meu armário. Não foi fácil abrir mão dessas roupas. Tinha roupa que eu tinha acabado de comprar, tipo assim, um mês atrás. E eu fiquei com um pesar que eu falei: nossa, mas tão novinha. Mas
Eu orei antes de começar, eu falei, Senhor, me traz luz. Que roupas aqui não tem te agradado? Que roupas aqui... Às vezes era roupa que eu já tinha percebido, roupa que eu já tinha vestido antes, que eu falei, isso aqui não tá legal. Quando eu for fazer uma mexida no meu armário, eu já vou tirar. Mas que eu ficava enrolando. Então, não é fácil. A modéstia pede esforço. Mas, como eu falei, o amor de Cristo constrange. É um esforço necessário, é um esforço que quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, é o mínimo que a gente poderia fazer. A gente não tem como pagar de maneira alguma o sacrifício que foi feito. Mas nós podemos escolher viver de forma que honre esse sacrifício ou não. Eu queria destacar aqui Provérbios 31:30, que fala: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A modéstia não é só a forma que você se veste e também não é só a forma que você se porta, mas é um jeito de viver. É um jeito de viver que aponte para o Senhor. E não só mulheres, mas os homens também são chamados a viver de forma modesta, mas aqui vocês, minhas garotas, são o foco. E eu queria trazer aqui algumas sugestões. Primeiro, como eu falei, toma cuidado com o conteúdo que você tem consumido. Dá uma olhadinha nas suas redes sociais, nas pessoas que você segue, nos vídeos que você assiste, o que você tem deixado entrar no seu coração. Porque às vezes, como eu falei, vai ser um vídeo inofensivo, mas que vai estar gerando algo em você. Da mesma forma, amizades. Busque amizades que vão te incentivar nessa busca pela modéstia. Amizades que você vai poder falar: ei, você acha que essa blusa aqui tá legal? Você acha que esse short aqui tá, tipo, meio curto? Ou que esse vestido tá num tamanho legal? Pessoas que vão te ajudar a dar luz. Você não precisa passar por essa caminhada sozinha. E ainda que não tenha ninguém ao seu lado, nós temos a melhor companhia possível. O Espírito Santo. Você pode falar: Senhor, essa roupa te agrada? Porque quando nós buscamos o Senhor, Ele se alegra em nos direcionar. Primeiro que tem a palavra do Senhor, que é literalmente um livro com diversas e todas as instruções possíveis. Mas Ele se alegra em nos ajudar, não tem por que o Senhor não querer te ajudar a buscá-lo mais. Não faz sentido, vai contra a natureza dele. Então peça ajuda ao Senhor. Vai comprar alguma roupa, fala: Senhor, me direciona a roupas que vão te agradar, me ajuda a fugir de roupas que te entristecem, de roupas que vão me expor, de roupas que às vezes vai gerar um sentimento em mim. Temos outro grande amigo, o Pinterest. Eu amo o Pinterest, eu sou apaixonada, eu vou deixar o meu na descrição se vocês quiserem olhar. Você pode encontrar tanta roupa modesta lá. Você pode estar linda e modesta. A modéstia é bonita, ela é para ser apreciada da maneira correta. Nós não precisamos chamar atenção para o nosso corpo, porque o que deve estar chamando atenção é o nosso coração, é a forma como a gente se comporta, é a forma como nós somos educadas, é a forma como a gente aponta, como eu falei, a nossa vida para Cristo. Mas, principalmente, que o seu foco seja o Senhor, que o seu foco seja agradar a Deus. Busque sempre analisar as motivações do seu coração. Peça ao Senhor que sonde o seu coração. Não é fácil, como eu falei, não é fácil a busca pela modéstia, mas vale a pena. É um esforço que é lindo você perceber que a sua beleza vem do amar a Cristo. Isso é lindo, isso faz os nossos olhos brilharem. É isso que nos deve destacar. Se você permaneceu aqui, eu te agradeço muito, muito, muito. E que o Senhor realmente esteja abençoando a sua vida. E será um prazer te ter aqui no canal. Planejo trazer diversos temas. Eu aceito sugestões lá no meu Instagram, aqui nos comentários. E não desiste. Não desiste porque vale a pena. De verdade. É uma alegria imensurável viver para o Senhor, sabe? No ordinário. Às vezes a gente tem uma visão tão grande, a gente se esquece que o ordinário, a nossa rotina, deve apontar para o Senhor. No nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz tão normalmente, tão acostumados, tudo deve apontar para o Senhor. E não é diferente com as roupas que a gente usa e com a forma que a gente se comporta. Deus te abençoe. Um grande beijo.